Olá, espero que todos estejam bem. Meu nome é Marcos Alborguete, eu sou especialista em desenvolvimento tecnológico no grupo de ressonância magnética nuclear, que é liderado pelo Dr. Maurício Sforza e tem como pesquisadora a doutora Silvana Rocco. O objetivo dessa apresentação é avaliar os impactos na saúde que podemos causar através do estudo das pequenas moléculas por ressonância magnética nuclear. O Laboratório de Ressonância Magnética Nuclear, ele é uma facility aberta à comunidade científica nacional e também de outros países. Esse laboratório faz parte do Laboratório Nacional de Biociências, que em conjunto com os outros laboratórios nacionais, compõe o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Fisicamente, a gente fica localizado nesse prédio aqui, do Laboratório Nacional de Biociências, vizinho do Sirius. Em destaque, a gente tem um espectrômetro de ressonância magnética nuclear, um dos dois que nós temos disponíveis para o uso da comunidade científica. Bom, a gente vai focar nas pequenas moléculas, né? Mas quais seriam a definição de pequenas moléculas? Existem diversas definições na literatura, desde moléculas que seriam menores do que 900 Daltons até moléculas menores do que 3.000 Daltons. E é essa definição que a gente vai utilizar e daqui a pouquinho a gente vai entender por quê. Nessa imagem a gente tem um exemplo de uma pequena molécula, a aspirina, que tem cerca de 180 Daltons, em comparação ao tamanho de outras moléculas maiores, conhecidas como macromoléculas. Aqui no caso a insulina, a eritropoetina e um anticorpo, que em conjunto com as hemácias circulam na nossa corrente sanguínea. Outros exemplos de pequenas moléculas seriam os lipídios, monossacarídeos, mensageiros secundários, produtos naturais, metabólitos, drogas e outros xenobióticos. Então, dentro da classe de pequenas moléculas, eu vou focar dentro dos metabólitos. E o que seriam metabólitos? Seriam aquelas pequenas moléculas passíveis da metabolização no nosso organismo, principalmente através da ação de enzimas. Então, é uma molécula que pode ser convertida em outra molécula. Como exemplo, a gente tem carboidratos, como a glicose, aminoácidos como a leucina, nucleosídeos como a uridina e outros ácidos orgânicos, por exemplo, como o lactato. E quais informações podemos obter de pequenas moléculas utilizando-se da ressonância magnética nuclear? Uma delas é a estrutura, o que é fundamental no processo de desenvolvimento de novos fármacos. Além disso, dentro dessa linha de desenvolvimento de novos fármacos, a gente consegue, através da ressonância magnética nuclear, pesquisar como essa molécula interage com seu potencial alvo terapêutico, determinando, por exemplo, pontos importantes para essa interação, pontos nessa pequena molécula que tocam o seu alvo terapêutico. Além disso, a ressonância magnética nuclear ela é aplicada também para desvendar a estrutura de macromoléculas, como, por exemplo, proteínas, em solução, o que também pode ser utilizado nesse processo de desenvolvimento e melhoria de novos fármacos. Voltando agora para as pequenas moléculas, uma outra aplicação da ressonância magnética nuclear é a determinação da composição desses metabólitos, dessas pequenas moléculas, em matrizes complexas, como, por exemplo, aqui o soro sanguíneo. Então, através da ressonância magnética, eu consigo quantificar e qualificar esses pequenos compostos presentes no soro sanguíneo. Então, utilizando essa aplicação da ressonância magnética nuclear, eu consigo identificar e quantificar dezenas de pequenas moléculas de uma única só vez na corrente sanguínea. E qual que é a importância disso? Bom, a importância disso é para a elaboração de novos diagnósticos. Mas na nossa rotina, a gente utiliza pequenas moléculas para realizar diagnósticos de doenças, né? Então, sim, a gente utiliza pequenas moléculas no nosso cotidiano quando a gente faz um exame de sangue num laboratório de análises clínicas, por exemplo. No caso, para determinação ou para o diagnóstico de diabetes, a gente se vale das medidas de glicemia, né, dos índices de glicose na corrente sanguínea. Para a hepatite, a gente tem a bilirrubina, fenilcetonúria, a gente tem aqui a determinação de fenilalanina. Disfunção renal, a gente mede creatinina. Aterosclerose, a gente vai estar avaliando os níveis de colesterol na nossa circulação sanguínea. No caso da gota, do ácido úrico, e no hipohipertireoidismo, a gente se vale das medidas de T4, dos hormônios tiroidianos. Como vocês puderam reparar, nós associamos um único composto ao diagnóstico ou auxílio diagnóstico de uma doença.
No começo também do slide anterior, eu mencionei que a ressonância magnética nuclear ela tem a capacidade de identificar e de quantificar dezenas de metabólitos ao mesmo tempo em uma determinada amostra biológica. E é essa identificação e quantificação de múltiplos metabólitos que a gente dá o nome de metabolômica. É uma ciência ômica que vem se associar a outras, como, por exemplo, a genômica, no caso do estudo dos nossos genes. A gente também tem aqui a nossa transcriptômica, que é o estudo da composição do RNA mensageiro após ele ser transcrito a partir do DNA, a partir dos nossos genes. Em sequência, a gente tem a tradução desse RNA mensageiro em proteínas, e aí o conjunto de proteínas em uma determinada amostra biológica, em uma determinada situação, determinado tempo, a gente dá o nome de proteômica. E por fim, essas proteínas, nas quais a gente inclui aqui algumas enzimas, elas vão influenciar nas pequenas moléculas, né? Vão metabolizar essas pequenas moléculas e a gente vai ter então a composição do nosso metaboloma, a metabolômica. É importante a gente ressaltar que a composição do nosso genoma, basicamente, ela é estável ao longo de toda a nossa vida. Já a transcriptômica, proteômica, metabolômica, elas podem ser alteradas com estímulos ambientais, sendo que a metabolômica é a que responde de forma mais rápida a esse estímulo. Mas ela é controlada também por esses fatores, né, que vêm e se originam da proteômica e, por consequentemente, também desencadeiam no genoma. Dessa forma, a metabolômica ela se aproxima muito do fenótipo. E esse fenótipo, por sua vez, ele vai ser um reflexo também de estímulos ambientais, da idade do paciente, como a gente já mencionou, de fatores genéticos, da nutrição, do estilo de vida desse paciente, se ele é mais sedentário, se ele não é sedentário, de medicamentos que esse paciente possa vir a estar consumindo, assim como de doenças. E aqui no caso de doenças, o perfil metabólico desse paciente ele pode estar sendo modificado pela doença ou o próprio padrão do perfil metabólico pode estar ajudando no desenvolvimento da doença. Com isso, a gente pode utilizar esse perfil metabólico para entender a fisiologia, a patofisiologia desse acometimento, né, ao paciente, assim como para estar elaborando novos exames diagnósticos de uma determinada doença que muitas vezes a gente não consegue fazer um diagnóstico associando um único composto com a doença. Para exemplificar essa situação, nós vamos trazer como um exemplo um estudo que nós realizamos aqui no Laboratório Nacional de Biociências, em colaboração com a Unicamp, de uma doença cujo diagnóstico atualmente é predominantemente clínico, ou seja, a doença já tem uma instalação com uma certa gravidade no paciente. É importante a gente ressaltar, é importante a gente destacar que esse estudo ele é um estudo piloto com um número limitado de pacientes, cujo objetivo não é a apresentação de um exame diagnóstico, mas sim para uma proposta de um desenho experimental, um quadro de compostos cujo valor para o diagnóstico pode ser considerado para essa doença. E de que doença nós estamos falando? Nós estamos falando da doença do enxerto contra-hospedeiro crônica. E essa sigla aqui, CGVHD, vem do seu nome em inglês, Chronic Graft versus Host Disease. Essa é uma doença que acomete cerca de 40% dos pacientes que realizam o transplante alogênico de medula óssea. Lembrando que o transplante alogênico de medula óssea, ou mais precisamente o transplante alogênico de células-tronco hematopoéticas, é muitas vezes a única solução terapêutica para uma série de leucemias, linfomas, mieloma múltiplo. Mas, como diversos procedimentos, existem riscos. E a doença do enxerto contra-hospedeiro crônica é um desses riscos para essa situação, para essa solução terapêutica. Como essa doença se desenvolve? Como o próprio nome já diz, alogênico, né, a medula ou as células-tronco serão doadas de um doador que não o próprio paciente, por isso vem o nome alogênico. Por mais compatível que o doador seja com o paciente, muitas vezes existem pequenas diferenças e essas pequenas diferenças elas acabam desencadeando uma resposta do tipo autoimune. E essa resposta do tipo autoimune, ela acarreta em diversas lesões teciduais no paciente receptor, como, por exemplo, lesões de pele, lesões no fígado, lesões intestinais, lesões pulmonares também.
é importante ressaltar que o procedimento de doação não acarreta em nenhuma dessas complicações. E é importante aqui também fazer um lembrete de que é importante a gente se cadastrar no Redome para ser candidato, para ser um doador, potencial doador de medula óssea, porque tem muita gente precisando e com simples gestos a gente pode ajudar muita gente. A nossa proposição é então tentar antecipar o diagnóstico dessa doença, utilizando a metabolômica. Hoje em dia, atualmente, o diagnóstico ele é feito predominantemente, como eu já mencionei, através de achados clínicos. Aqui a gente pode observar as lesões de pele que essa doença pode estar causando, né? Há também um aumento de infecção através da via oral. Aqui a gente tem lesões do esôfago e aqui mostrando biópsias de algumas regiões com intenso infiltrado inflamatório. É importante a gente lembrar que esses pacientes encontram-se imunossuprimidos, né? E um paciente imunossuprimido com uma série de lesões, como essas daqui, eles são mais propensos a desenvolver infecções graves. E, dentre outras causas, essa é a que leva essa doença a ser uma das principais causas de morbidade e mortalidade nesse grupo de pacientes. Então, a nossa pergunta principal aqui agora é: será que a gente consegue antever ou então, de repente, criar uma ferramenta nova que possa auxiliar o corpo médico a diagnosticar ou fazer uma classificação de risco para o desenvolvimento dessa doença sem que ela atinja esse estágio nesses pacientes? Então, vamos dar uma olhadinha como que a gente desenhou nosso estudo para tentar responder a essa questão. Na porção superior da tela, a gente observa todo o procedimento que foi realizado na Universidade Estadual de Campinas, aqui pelo Hemocentro e pelo Hospital de Clínicas. Aqui a gente tem dias que as amostras biológicas foram coletadas desse paciente. Observem que aqui o dia 0 a gente chama o dia em que o paciente realizou o procedimento de transplante de medula óssea. Aqui o dia -10 é mais ou menos o dia em que ele foi internado. Entre o dia -10 e o dia 0 é o período em que ele faz a quimioterapia mieloablativa, onde há a remoção, bem entre aspas, da medula óssea do paciente para receber a medula óssea do doador. Então, nós coletamos aqui a amostra de sangue do soro sanguíneo no dia -10, no dia 0, 10 dias após o transplante de medula óssea e 100 dias após o transplante da medula. É importante a gente enfatizar que, nesse período de coleta, nenhum dos pacientes foi diagnosticado clinicamente com a doença do enxerto contra-hospedeiro crônica. Nem com a crônica, também nem com a sua fase aguda. Mas é importante a gente aqui lembrar que a gente estuda a fase crônica dessa doença. Em torno do dia 180 que essa doença foi ser diagnosticada clinicamente nesse paciente, através de biópsias e outros exames clínicos. Coletada essa amostra biológica, o soro sanguíneo, nesses diversos tempos, a gente prepara esse soro da seguinte maneira: nós filtramos esse soro num filtro de 3 kilodaltons, e daí vem o motivo de que nós consideramos como pequenas moléculas nesse estudo, moléculas menores do que 3 kilodaltons, porque o que vou analisar são moléculas menores do que 3 kilodaltons, porque o meu filtro aqui só deixa passar esse tipo de molécula. Moléculas maiores ficam retidas na porção superior do meu filtro. É esse ultrafiltrado que eu vou analisar. Eu vou adicionar um composto cuja concentração eu já conheço, e através dessa minha referência que eu vou quantificar todos os outros metabólitos contidos aqui no soro sanguíneo. Adiciono água deuterada também, o D2O, para fazer um lock de campo, do campo magnético, e adiciono tampão, né, um PBS, um tampão fosfato, para que eu tenha uma manutenção do pH parecida em todas as amostras, porque o pH ele pode alterar a interpretação do meu espectro. Diferenças, né, no pH dificultam a interpretação desse meu espectro. Bom, preparada a minha amostra, essa amostra ela vai para um tubo de ressonância magnética nuclear. Esse tubo ele é inserido dentro do espectrômetro de ressonância, aqui representado por esse equipamento, e a gente adquire esse espectro e obtém esse espectro aqui no computador, onde a gente vai fazer uma série de processamentos matemáticos e computacionais,
e a partir daí a gente vai obter uma tabela como a gente vai observar aqui no slide seguinte. Basicamente, esse é um perfil metabólico que a gente obteve desse soro sanguíneo. Aqui a gente tem nessa coluna os metabólitos que eu consegui quantificar nessa amostra de soro, são 63 metabólitos diferentes, e cada um deles no dia -10, 0, dia +10 e dia mais 100, todas aquelas datas coletadas. Vamos dar uma olhada em um metabólito específico. Aqui a gente tem, no caso, a cistina, né? A cistina, ela é um dímero de 2 cisteínas e ela é um metabólito que foi importante para eu classificar grupos de risco nesses pacientes. Então, a gente tem aqui o composto cistina, a gente tem, então, nossos períodos de coleta, mais uma vez, aqui representados, e aqui a fase do diagnóstico lá pelo dia 180, nesse estudo, diagnóstico clínico. Como que a cistina se comportou? Os pacientes que foram desenvolver a doença do enxerto contra o hospedeiro aqui, nesse período, ela teve um aumento continuamente na sua circulação sanguínea. Então, continuamente a cistina foi aumentando. Já os pacientes que não foram, lá na frente, diagnosticados com a doença, a gente observa que ela tem uma redução no dia 10, ela aumenta também, mas uma magnitude menor do que no dia 100. Observem que aqui a gente está relacionando um único metabólito à doença, mas não necessariamente esse único metabólito ele é um bom diagnóstico, um bom preditor da doença, né? Ele precisa classificar muito bem os grupos. Mas a gente pode associar outros metabólitos a esse metabólito e aí sim compor um quadro, um painel que favoreça o diagnóstico da doença, ou então uma predição de diagnóstico. E isso acontece com outros compostos, uns outros aminoácidos, como por exemplo aqui a leucina, a isoleucina e mais fracamente aqui a valina. Então a gente observa aqui a cistina aumentando nos pacientes com GVHD, nos pacientes que não apresentam ou que não vão apresentar a doença lá no futuro, ela tem um comportamento diferente. Eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas só para lembrar mais um pouquinho, nesse momento nenhum paciente apresentou o diagnóstico clínico da doença. Só que esse grupo aqui, lá no dia 180, ele vai estar sendo diagnosticado clinicamente com a doença. O mesmo padrão vai valer para esses outros compostos aqui. A gente observa que a leucina, ela também encontra-se com um padrão diferente no paciente que desenvolve a doença. Nesse caso, uma redução em relação aos pacientes que não desenvolveram. O mesmo padrão a gente encontra para a isoleucina e para a valina também. Ok, e agora, qual é a importância de a gente ter um conjunto de compostos para diagnosticar a doença e não só um? Eu posso associar esses compostos uns aos outros. Quando eu olho todos esses compostos que eu analisei e que eu encontrei como sendo relevantes daquela minha lista de 63 compostos, e eu tento agrupar os pacientes, a gente observa que a gente consegue distinguir os pacientes com a doença dos pacientes sem a doença. Aqui a gente pode observar a cistina no dia 10, a cistina no dia 100, leucina no dia 10, leucina no dia 100 e a isoleucina no dia 100 também. Com esse padrão, foi possível então aqui determinar e conseguir fazer um agrupamento dos pacientes com a doença dos que não tiveram. A gente observa aqui nessa figura também que a gente foi capaz de distinguir um grupo de pacientes do outro. E nesse caso é interessante porque não foi informado nesse modelo matemático, né, que é o PCA, que é uma análise de componentes principais, PCA vem de Principal Component Analysis, não é informado nesse modelo de predição matemática de qual grupo, qual paciente pertence. Então, sem saber essa informação, ele tenta clusterizar, ele tenta agrupar esses pacientes. E sem a informação da doença, ele conseguiu distinguir um grupo do outro. Quanto mais perto um paciente tiver do outro, né, aqui nesse caso, mais parecido é o perfil metabólico dele. Já quando ele está mais distante, mais diferente é o perfil metabólico dele. Outras análises são importantes quando a gente for falar ou quando a gente quer falar sobre marcadores, sobre biomarcadores, como análise de curva ROC. Esses compostos em conjunto apresentaram-se como bons preditores em curva ROC, mas relembrando aqui mais uma vez que esses pacientes
que esse desenho conta com um número limitado de pacientes. Nós confirmamos esses dados dos pacientes brasileiros em uma população norte-americana. No caso, a gente pegou amostras de sangue coletadas apenas no dia mais 100. E todo o perfil que a gente observou nos pacientes brasileiros, a gente observou nesses pacientes americanos também. Lá, a gente não utilizou a ressonância magnética nuclear para estar determinando o perfil metabólico desses pacientes. Lá foi utilizado espectrometria de massas, que também é, junto com a ressonância magnética nuclear, uma das técnicas mais utilizadas para a determinação do perfil metabólico. Com esse desenho experimental, utilizando-se de perfil metabólico, a gente propõe, então, que talvez seja possível antecipar o diagnóstico clínico dos pacientes com GVHD antes do desenvolvimento das manifestações clínicas dessa doença. Atualmente, o diagnóstico é realizado hoje em torno do dia 180. No caso desses grupos de pacientes que nós estudamos, o diagnóstico clínico da doença foi em torno do dia 180. A nossa proposta é que, com um padrão desses metabólicos que nós selecionamos, aqui no caso é a cistina, a leucina, a isoleucina e a valina, a gente poderia trazer lá para o dia 10, entre o dia 100, um diagnóstico, ou então propor uma ferramenta para ajudar o corpo médico a agrupar esses pacientes em grupos que estejam, né, com maior ou menor risco de desenvolver a doença. Observem que a gente não propõe a utilização especificamente da ressonância magnética nuclear para estar determinando um perfil metabólico, mas através da ressonância magnética nuclear a gente pode propor que esses compostos eles podem ser medidos, por exemplo, em um laboratório de análises clínicas utilizando-se de outras metodologias mais acessíveis para estar, então, sendo determinados ou sendo desenvolvidos novos testes diagnósticos. Então, a gente abre para a sociedade, a gente abre para a comunidade científica esse tipo de desenho experimental com coleta seriada como uma proposta para o desenvolvimento de novos testes diagnósticos. A gente viu um exemplo de aplicação da ressonância magnética nuclear no diagnóstico de doenças, né, na proposição de biomarcadores. Mas como é que funciona a ressonância magnética nuclear? Quais são os princípios que possibilitam a obtenção de dados como esse que eu apresentei e também de outras informações estruturais de pequenas moléculas e de macromoléculas também? Para a gente avançar nesse tópico, vamos tentar aqui destrinchar um pouquinho sobre o nome. Ressonância magnética nuclear. Ela vai explorar o núcleo de certos átomos em um forte campo magnético e vai fazer esses átomos, o núcleo desses átomos, ressoar quando pulsados com energia. O dado obtido a partir desse desenho experimental, a partir dessa abordagem, ele vai ser tanto qualitativo, ou seja, ele vai permitir a identificação dessas pequenas moléculas, por exemplo, eu tenho uma glicose, eu tenho uma alanina, como também como também quantitativo. Eu vou conseguir quantificar em miligramas por ml ou em micromolar esses compostos no nosso organismo. Para quem nunca viu um aparelho de ressonância magnética nuclear, um espectrômetro de ressonância magnética nuclear, a gente tem aqui uma imagem do aparelho que a gente tem no nosso laboratório. A gente tem ao seu lado aqui uma vista desse equipamento cortado, mostrando a carcaça, né? E aqui do nosso lado a gente tem uma representação de diagramas, uma vista superior e uma vista frontal desse equipamento. Observem que a gente tem aqui uma solenoide. Essa solenoide ela vai ser o nosso supercondutor. E para ser um supercondutor, ela é mantida refrigerada aqui pelo hélio líquido e também com a ajuda do nitrogênio líquido. Através dessa solenoide é passada uma corrente elétrica. E quando a gente tem uma carga em movimento, a gente tem a produção de campo magnético. Nesse campo magnético produzido por essa solenoide, a nossa amostra vai ficar inserida, ela vai ficar submersa. Através dessa linha cinza, a nossa amostra vai chegar até o centro desse campo magnético, até a sua região mais intensa e, portanto, imersa nesse campo magnético. Se a gente olhar na foto, a gente inseriria a amostra aqui em cima e ela desce até
a base do equipamento, né? Passando por esse tubo aqui, e aqui ela vai estar envolta pela solenoide. Observem que na parte de baixo desse equipamento a gente tem uma sonda. Essa sonda ela vai ser responsável também pela aquisição do sinal emitido pela minha amostra após eu excitá-la com um outro pulso eletromagnético. Bom, e como isso funciona? Aqui em vermelho, a gente tem representado por essa esfera o núcleo de um átomo. Vamos considerar aqui o núcleo do átomo do hidrogênio. Quando esse núcleo de átomo não está submetido a um forte campo magnético nuclear, eles apresentam movimentos aleatórios, né, e não estão alinhados a um campo magnético. Contudo, quando a gente coloca esse átomo num campo magnético forte, esses núcleos eles se alinham em relação ao campo magnético e vão apresentar um movimento de precessão, que é o mesmo movimento que o peão faz quando ele está caindo. Além disso, o núcleo de um átomo ele apresenta um movimento de rotação em torno do seu próprio eixo. Uma propriedade importante que o núcleo de alguns átomos apresentam, e no caso o hidrogênio é um deles, é o spin de meio. Isso significa que nesse campo magnético nuclear, esse átomo ele pode assumir duas posições energeticamente favoráveis. Quando a gente excita esse núcleo de átomo com outro pulso, aqui a gente está chamando de PW, a gente desloca essa posição que o átomo está alinhado com o campo magnético nuclear e que apresenta um balanço energético mais favorável para um ponto mais desfavorável, para um ponto energético com maior valor. Então, o nosso núcleo de átomo está aqui, alinhado com o nosso campo magnético nuclear. Quando eu dou um pulso, ele se desloca em relação ao campo magnético, ao vetor do campo magnético, e quando eu tiro o pulso, ele sai desse ponto de maior energia para o ponto de menor energia. Durante essa volta, ele emite um sinal, né? Ele emite a energia, que é captada aqui na forma de radiofrequência. Esse sinal é conhecido como FID, né? O Free Induction Decay. E é através do FID que a gente consegue analisar qual que é a identidade dos átomos presentes na nossa molécula, né? A gente consegue, então, identificar as nossas moléculas. E como que isso funciona? Bom, vamos observar através de um exemplo, né? Aqui na figura superior a gente tem a representação de um acetato, na figura inferior de um acetoacetato. A ressonância dos hidrogênios do acetato vai partir desse CH3 aqui, ok? E está representado aqui em um único pico. Aquele Free Induction Decay que a gente viu no slide anterior, né? Ele passa por uma transformada de Fourier e é transformado num único pico, em parte que é representado aqui num gráfico no eixo X por partes por milhão. Então, no caso aqui, a gente tem o sinal do hidrogênio desse carbono aqui, que está ligado a esse carbono, e ele sofre influência aqui desses oxigênios. Por quê? Esses átomos de oxigênio são muito eletronegativos, né? E eles vão modular a densidade eletrônica em torno dessa região aqui da molécula, fazendo que aconteça um desprotegimento eletrônico, né, dessa região. Quanto maior for o desprotegimento eletrônico dessa região, da onde o meu hidrogênio está, mais suscetível ao campo magnético esse meu hidrogênio é. Portanto, diferente vai ser a frequência do quê? Do seu movimento de precessão. E se vai ser diferente a frequência, eu consigo, então, registrar diferenças nas frequências quando esse movimento retorna. E isso vai dar o quê? A característica, a identidade da minha molécula. De forma que esses três hidrogênios estão aqui no mesmo ambiente químico, né? Embora a gente não esteja vendo aqui no plano, mas cada um, eles experimentam a mesma influência desses átomos de hidrogênios, eles apresentam um único pico aqui. E ele vai estar ressonando para baixo, né, entre 1.8 e 2.0, como a gente pode observar nessa figura. Agora, observem aqui a molécula de acetoacetato. A gente tem os mesmos hidrogênios. Contudo, ela está sob influência de outros oxigênios, né? Não só esses dois aqui, mas também um outro oxigênio. Então, a frequência vai ser um pouco diferente, né? Esses hidrogênios estão um pouco mais desprotegidos em relação a esse, porque aqui tem mais átomos eletronegativos influenciando essa densidade eletrônica. Então, aqui a gente tem já um deslocamento entre 2.2 e 2.3.
Aqui estava entre 1,8 e 2,2. Agora, os outros hidrogênios ligados a esse átomo de carbono, eles experimentam o campo magnético, o campo magnético não, a modulação, né, da sua densidade eletrônica, de uma forma mais próxima a esses átomos de oxigênio que são mais eletronegativos. Com isso, ele está mais desprotegido, né? Os núcleos desses átomos de hidrogênio presentes aqui nessa região estão mais desprotegidos em relação a esse. Então, o deslocamento químico vai ser diferente. Ele vai estar aqui mais ou menos na região do 2,4. Então, é esse tipo de padrão que a gente vai conseguindo construir para cada molécula. E a gente vai sobrepondo um pico em relação ao outro, em cima do outro, e aí a gente constitui o nosso espectro de ressonância magnética nuclear de misturas complexas. Aqui na nossa tabela periódica, a gente pode observar alguns outros átomos eletronegativos que vão influenciar, então, no padrão de deslocamento químico. Além do deslocamento químico, é importante ressaltar que outros fatores, outras propriedades ajudam e são fundamentais para a ressonância magnética nuclear, como o acoplamento e a multiplicidade. Mas a gente não vai discutir ela nessa apresentação, porque o interesse e o foco é justamente apresentar alguns princípios básicos, e o deslocamento químico é um dos principais para a gente entender como funciona a ressonância magnética nuclear. Enfim, o que a gente observa agora aqui, então, é o espectro de uma mistura complexa. Aqui a gente observa o quê? Diversos picos. Uma molécula, então, ela vai possuir diversos picos diferentes. E o padrão desses picos de uma determinada molécula vai funcionar como um código de barras e vai permitir o quê? A sua identificação. Além disso, a altura desse pico, ou mais propriamente, mais precisamente a área desse pico, vai me permitir a quantificação desse meu composto que eu identifiquei através do seu padrão de picos. A cinética nuclear, ela é uma técnica muito versátil. Então, através desses princípios básicos que eu mencionei, a gente estuda predominantemente a metabolômica. A gente viu basicamente o espectro 1D do próton, né? Mas a ressonância magnética nuclear, ela possui diversos outros tipos de experimentos. É possível fazer diversos possíveis experimentos com ressonância magnética nuclear. Com diversos padrões de pulso, a gente consegue extrair informações estruturais de outros tipos de moléculas, macromoléculas também. A gente consegue estudar a estrutura das pequenas moléculas com mais detalhe, além de que como essas pequenas moléculas podem interagir com moléculas maiores também, o que pode ser fundamental para o desenvolvimento de novos fármacos e para a melhoria de protótipos farmacológicos. Eu agradeço a todos por me acompanharem até aqui nessa apresentação. Agradeço especialmente ao Maurício e à Silvana que colaboraram com a preparação dessa aula, ao Laboratório Nacional de Biociências, a todos os organizadores do evento. Muito obrigado e até a próxima.